volta com o programa Brasil Cristão. Estamos ao vivo para todo o Brasil, além do Brasil, e é muito bom ter você conosco. Hoje o nosso tema é: a igreja está em crise. Tivemos aí um primeiro bloco, falando sobre o livro do Bento XVI, onde ele pontua muitos, o livro dele, você vê que ele passa pelas várias áreas da igreja, falando a respeito de cada uma, mas terminamos o bloco falando que a crise começa na crise litúrgica. E agora nós vamos continuar o nosso assunto com mais um querido, né? Exatamente. Mas é querido do Brasil esse, né, Fernando? Exato. Professor Felipe Aquino, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no programa Brasil Cristão, sempre. Boa tarde a vocês todos, uma alegria poder participar mais uma vez. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Um grande abraço a todos. Professor, eu queria, antes de perguntar, a igreja hoje, quais são as crises da igreja hoje? Porque quando nós falamos em crise, nós pensamos em pessoas em crise. A igreja, una, santa, católica e apostólica, ela não entra em crise. Então, nós estamos falando de nosso corpo de Cristo, pessoas que fazem parte da igreja. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da diferença entre a crise na fé e esse fato de que a igreja não entra em crise porque ela é santa, ela é apostólica, ela é una, ela é perfeita. Olha, a igreja, na verdade, ela sempre teve crise, crise na igreja e perseguição na igreja, isso foi uma constante. Sim. Quem conhece a história da igreja sabe disso, Cristo não prometeu que a igreja não sofreria, que a igreja não teria crises, que a igreja não teria decepções por parte dos próprios seus filhos, A única coisa que o Cristo prometeu, e que foi o mais importante, é que jamais ela seria vencida. Isso é o mais importante. Então, nem as crises, nem as heresias, nem outras coisas podem destruir a igreja. E isso é o mais importante para nós, em saber que a igreja ela é invencível. Agora, hoje, há dois tipos de crise na igreja que eu vejo, Quer dizer, eu digo dois, assim, de modo geral, Há uma crise em termos de doutrina e há uma crise em termos de moral, que acaba sendo também uma crise de doutrina, Então, por exemplo, desde 1985, eu não sei se já foi colocado aqui nos blocos anteriores, porque eu não pude assistir, eu estava fazendo outra live. O Papa Bento XVI, quando ele era prefeito da Congregação da Fé, ele fez uma entrevista com um jornalista italiano, Vittorio Messori, e foi publicado um livro, A Fé em Crise, E ali o cardeal Ratzinger, na época, colocou uma série de problemas atuais na igreja, que eu vou alencar aqui, assim, de maneira rápida. Por exemplo, ele fala da questão de um neopelagianismo. O que é o pelagianismo? O Pelágio foi um monge, na época de Santo Agostinho, que começou a dizer que o pecado original não existia, e que era simplesmente uma imitação que o homem fazia dos pecados de Adão e Eva, mas não era uma transmissão, como ele ensina, pela natureza divina ferida pelo pecado original. Bom, essa heresia de Pelágio foi vencida lá no tempo de Santo Agostinho. Inclusive o Papa Inocêncio I ponderou essa heresia, e Santo Agostinho disse aquela frase que ficou famosa, Roma locuta causa finita. Roma falou, encerrada a questão. Mas o Papa Bento diz que hoje está surgindo um neopelagianismo, ou seja, há uma tendência de alguns teólogos modernos, às vezes mais modernos que teólogos, Boa. Um baita amigo meu, e começa a dizer, não, o pecado original não foi bem assim, não. Não, veja bem, a igreja coloca com toda clareza, é dogma de fé. Está lá no Catecismo da Igreja, parágrafo 367, negar o pecado original leva você a negar a redenção de Cristo. E Cristo veio para tirar o pecado. Onde o primeiro pecado, a causa de todo, é o pecado original. Dom Estevão Bittencourt, nas revistas dele, Pergunte e Responderemos, que eu sempre acompanhei uns 40 anos, Dom Estevão, ele fazia umas análises de alguns livros e ele fez críticas pesadas a cerca de 30 livros
de teólogos modernos que cometem erro com relação ao pecado original. Isso é grave, muito grave, né? Eu até escrevi um livro, O Pecado Original, onde eu elenco todas essas coisas e eu coloco qual é a doutrina da igreja sobre isso. É muito séria essa questão. Bom, depois, uma outra coisa que o cardeal colocou no questionamento dele, há uma teologia individualista. Há teólogos hoje que eles querem fazer uma teologia sozinho, independente de 2000 anos de teologia da igreja, né? Querem, às vezes, se libertar dos dogmas. Por exemplo, o nosso Leonardo Boff foi chamado no Vaticano, na década de 80, porque ele escreveu um livro, né? Igreja, Carisma e Poder, Sim. onde ele simplesmente tem a coragem de dizer que o dogma não é um ensinamento perene, mas que o dogma pode mudar com o tempo. Ora, se pode mudar com o tempo, não é dogma. Não é dogma, exato. Foi justamente o Papa Bento XVI, né, professor? Exatamente. Não, e aí ele coloca uma coisa muito bonita, ele fala assim, o dogma não é uma grade, uma cadeia que impede o teólogo de pesquisar, estudar. Não, o dogma é uma janela aberta para o infinito. Ou seja, é como os trilhos de um trem. Os trilhos de um trem, eles não são uma escravidão para o trem. Não, é uma segurança para o trem. Se o trem sair do trilho, aí acaba a viagem dele. O dogma é um limitador de segurança, de liberdade. Então, esse é um outro problema que hoje acontece muito na igreja, né? Depois ele fala também de uma catequese fracionada. O que é uma catequese fracionada? A gente sempre ensinou que a catequese ela tem que ser orgânica e sistemática. Orgânica quer dizer uma coisa ligada com a outra, né? Você não pode separar o credo da teologia sacramental, da teologia moral e da espiritualidade. É uma sequência. E a catequese deve ser sistemática. Então, antes que há uma tendência hoje de fazer uma catequese fracionada. A pessoa escolhe um ponto da fé e trabalha só com aquilo. Uhum. Não, a catequese ela tem que ser completa. Toda boa catequese, né, o Papa Bento XVI explicava, tem que ter 4 partes. O estudo do credo, que é a teologia dogmática, o estudo dos sacramentos, o lex celebrandi, o estudo da moral, o lex vivendi, e o estudo da espiritualidade, o lex orandi. São 4 lex que não pode ser dissociado. Então, ele diz que há uma crise hoje também sobre isso, né? Depois, há também aí a questão do relativismo e do permissivismo. Bento XVI falou muito da ditadura do relativismo. Que significa o quê? A verdade não existe. Eu faço a minha verdade. E isso entrou na igreja. Não é só lá fora, não. E, tanto assim que o Papa João Paulo II, na encíclica dele, Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, João Paulo II disse que essa tendência de relativismo moral e doutrina entrou nos seminários, ele fala com todas as letras, né? Criando um certo permissivismo, às vezes até moral. Então você vê de vez em quando aí, por exemplo, algumas pessoas dentro da igreja que aprovam, por exemplo, o aborto. Esses dias nós vimos aí uma declaração do Frei Leonardo Boff, embora ele tenha deixado o ministério sacerdotal, mas é um homem que foi formado pela igreja, teólogo, doutor em teologia, que ele criticou pesadamente a CNBB por ter condenado o aborto daquela menina de 10 anos. Ora, pelo amor de Deus. Isso é o permissivismo. Há um permissivismo também no campo de casamento. Quantos padres a gente sabe que aceita, por exemplo, a ideologia de gênero? Eu assisti uma palestra aqui no Vale do Paraíba, aqui, onde um padre defendendo com unhas e dentes a ideologia de gênero. A pessoa tem o direito de escolher o sexo. Então, não há mais homem e mulher que Deus criou lá na origem do mundo. Então, esses problemas de fundo moral afetam muito a igreja. Outro problema que o Bento XVI levantou, também muito sério, é a questão da liturgia. Em nome de um falso espírito do Concílio Vaticano II, muita gente faz coisas erradas na liturgia. E a gente vê muito erro na liturgia, muito erro na celebração de missa.
não é? E parece incrível, parece que alguns padres não leem os documentos da igreja. Tem lá um documento, Redemptione Sacramento, que diz, por exemplo, que, né, o fiel não pode ele pegar a hóstia com a própria mão, mas tem padre que põe a âmbula no altar e deixa o coisa. Outra coisa, diz lá que o padre ele é o primeiro que tem que distribuir a Eucaristia, porque é o Cristo quem distribui a Eucaristia pela porta, na Santa Ceia, tomar e comer. E, no entanto, o padre senta lá no altar e deixa os ministros distribuir a Eucaristia. Quer dizer, então, há também abusos litúrgicos que o documento Redemptione Sacramento do Papa João Paulo II colocou com muita severidade, até eu diria. Bom, depois nós temos também, ele coloca a questão também de uma crença errada com relação ao demônio, como se o demônio não existisse, como se o demônio não agisse na história da igreja. Ora, São João, na primeira carta dele, disse que Cristo veio para destruir a obra do demônio. Exato. 1 João 3:8. O Filho de Deus veio ao mundo para destruir a obra do demônio. Aí vem alguém diz que o demônio não existe. Então Cristo também não existe. Então Cristo tem papel de bobo morrendo na cruz. Quer dizer, então essas desobediências ao magistério da igreja, né, é que parece assim muito perigoso. E por fim eu queria colocar ainda que tem muito mais coisas que a gente podia colocar, mas o último que eu queria colocar é o seguinte: a falsificação que se fez sobre o Concílio Vaticano II. Perfeito. O Concílio Vaticano II, quem acompanhou, eu tinha 15 anos na época do Concílio Vaticano II. João Paulo II disse que foi a primavera da igreja. Sim. E vocês são testemunhos que são mesmo. Depois de 65, quando terminou o Concílio Vaticano II, que coisa maravilhosa, Fernando. Surgiram um movimento de jovens. Eu, com 20 anos de idade, pregava nos encontros de jovens. Jamais isso era proibido antes do concílio. Antes do concílio, só quem pregava era padre, e ponto. Entende? Me lembro que eu estudava em colégio de padre aqui em Lorena, os professores eram todos padres. O leigo não tinha lugar. Até se brincava que o leigo só tinha 3 posições na igreja: sentado, de pé e de joelho. Né? Hoje o concílio abriu para nós todos, leigos, trabalharem. Trouxe a renovação carismática. O Papa pediu um novo Pentecostes e ele veio. Né? Nós temos aí tantas maravilhas, encontros de casais, cursos de noivo, tantas coisas maravilhosas, mas tem gente que não, o concílio, aí são os reacionários, né? Os ultraconservadores, não são conservadores, são ultra, acham que sabe mais do que a igreja. Não, porque o concílio foi mal para a igreja, porque o concílio abriu as portas da igreja para o comunismo. Para com isso. Os 16 documentos do Concílio Vaticano II são maravilhosos. É gente que às vezes nunca leu os 16 documentos do concílio e fica falando. Exato. E tem o outro lado da moeda, que são os avançadinhos, que em nome do concílio quiseram também mudar tudo. Padre celebrando missa sem os paramentos, de bermuda. Quer dizer, aí é o outro lado. Trocando as espécies, né, professor? Trocando as espécies por qualquer coisa. Isso. Entende? Mudando o ritual da missa, às vezes. Enfim, essas são as coisas. E, por fim, sabe, a desvalorização que nós estamos assistindo dos padres, sabe? Hoje há uma desvalorização da pessoa do padre, da pessoa sagrada do padre. Infelizmente, porque às vezes padres promovem escândalos, infelizmente, então aí gera na cabeça do povo essa dessacralização do padre. Isso não pode acontecer. Um pouco é culpa deles mesmo. Eu acho o seguinte: um padre está lá no Código de Direito Canônico da Igreja. O padre ou deve usar a batina ou deve usar o clergyman. Está no Código de Direito Canônico. O padre tem que se identificar como padre. Eu acho que o padre não pode se dissolver a pessoa sagrada dele no meio do... Então, esse é um outro problema também que, de certa forma, né, João Paulo II dizia, numa carta aos bispos do Brasil, em 95, o povo de Deus quer Deus, seus sacerdotes, como ministro de Deus, inclusive nas suas vestes. João Paulo II colocou isso. Bom, então é isso mais ou menos nessa crise da igreja de hoje. Professor, esse livro que o senhor está citando, nós já vínhamos trabalhando um pouco Sim. no primeiro bloco, nós estamos dando essa continuidade. Ele foi publicado em 1985, né? Certo. Nós estamos falando 20 anos após o Concílio Vaticano II, tem um sínodo extraordinário, 20 anos, uma análise
sobre, né, sobre a situação da fé feita pelo cardeal. E agora eu pergunto para o senhor, em 2020, o panorama mudou, professor? Olha, eu acho que mudou pouco, entendeu? Eu acho que mudou pouco. Eu acho que, não sei, eu vi recentemente alguns pronunciamentos do Papa Bento XVI. Pelos pronunciamentos dele, a coisa não mudou muito, não. Eu acho que nós continuamos. O que a gente nota hoje, Fernando? A gente nota hoje que parece que está havendo uma separação de águas muito clara na igreja. Há aqueles que são fiéis ao magistério da igreja. E aí eu não tenho como não identificar, sabe, o pessoal da maioria da renovação carismática católica. Um pessoal fiel ao magistério, fiel ao Papa, fiel à liturgia, fiel à Eucaristia. Eu vejo isso. Na verdade, não estou dizendo que é só o pessoal da renovação carismática, não. Eu vejo, por exemplo, essas congregações sólidas, como, por exemplo, o Opus Dei, como, focolares, né? Congregações fortes, né? E, sabe, a gente vê, por exemplo, esses que realmente gostam de usar uma veste sacerdotal, os seus sacerdotes, né? São fiéis à igreja, defendem o magistério da igreja, defendem o catecismo da igreja católica. E há um outro lado, que parece que está se separando disso. Sim. Entende? Sim. Que critica tal. Então, eu penso que, de certa forma, isso continua, essa dificuldade hoje continua. Eu quero aproveitar esse gancho que o senhor fez agora, falando de renovação carismática, porque o senhor sabe muito bem que uma das peixas colocadas sobre a renovação é de que ela seria uma protestantização da igreja, né? E Sim. Eu acho muito interessante porque se fala isso por causa do modo de rezar, dos cânticos, daquilo que é próprio dos grupos de oração de renovação carismática. E muitas vezes, professor, aquela influência, essa sim protestante, muito mais perniciosa, que foi aquela de Calbart, que foi aquela de Multmann, que foi aquela do método histórico crítico, essa não se fala, né? Eu queria que o senhor explanasse isso um pouco. Olha, concordo com você direitinho, Fernando, porque, olha, eu estou na renovação desde que ela nasceu, graças a Deus. Eu entrei na renovação com o Padre Jonas em 1974. O primeiro encontro que o Padre Jonas fez aqui em Lorena, da renovação carismática, depois que nós conhecemos a renovação com o Padre Haroldo Ram, lá em Campinas, lá na Vila Brandina, ele começou a fazer os encontros da renovação aqui. Então, eu acompanho a renovação desde o começo. O que eu noto? A renovação, ela não foi inspirada pelo protestantismo. Talvez o protestantismo tenha sido assim uma fagulha que acendeu a renovação. Isso não tem nada demais. Isso não tem nada demais por quê? Porque, veja bem, a igreja ensina que no protestantismo existem sementes do verbo. Isso fala o Concílio Vaticano II. O que é essa semente do verbo? Como eles levaram coisas boas da Igreja Católica, eles levaram a Bíblia da Igreja Católica. Quem fez a Bíblia dele foi a Igreja Católica. E tiraram 7 livros, mas foi a Igreja que compôs a Bíblia. Eles levaram a fé da Igreja Católica, eles levaram a oração. Então, tem coisas boas no protestantismo. Não quer dizer que não tenha também heresias. Tem. Deus ensina a Igreja. Usa até o demônio quando ele quer. Por que a Igreja não pode usar também o protestantismo? Ninguém pode negar que o protestantismo, porque eles ficaram só com a Bíblia, só a Escritura, eles mostraram para nós, católicos, a importância de levar mais sério a Bíblia. E com o fogo do Espírito Santo que desceu em Pentecostes, desceu, eu diria, no novo Pentecostes, né? A partir de 1967, nos Estados Unidos e no Brasil, incendiou. Agora, veja bem, uma coisa maravilhosa. O que eu mais gostei na renovação carismática, sabe o que foi? Além, claro, dos dons, dos frutos,
do batismo no Espírito, que é a essência da renovação. Mas você sabe o que eu mais gostei? Foi que foram resgatados os valores católicos que estavam morrendo. Verdade. Não se rezava mais o terço. Como eu era apaixonado pelo terço, porque desde 5 anos de idade eu rezava o terço todo dia na minha casa, com minha mãe, com meu pai, eu vi o terço ser reacendido. Cada grupo de oração começa rezando um terço, eu dizia, gente, que maravilha. Aí eu vi um amor apaixonado por Nossa Senhora, outra coisa que estava morrendo. Eu vi um amor apaixonado pela igreja, tanto é que eu acho que eu fiz centenas de palestras sobre a igreja por esse mundo afora. Eu vi um amor apaixonado pelo Papa, né? Sim. Como a renovação gostava dos papas, Paulo VI. Paulo VI foi o primeiro papa que recebeu com o cardeal, né? Em 1974, recebeu a renovação lá no Vaticano, né? Então, todos os papas aprovaram abertamente a renovação, porque sentiram que a renovação era católica, com C maiúsculo. Entende? E mesmo essas influências negativas aí do protestante que você citou, de Bultmann, etc., não destruíram a renovação. Não. Porque ela caminhou na solidez da doutrina católica, ela caminhou junto com o magistério da igreja. E caminha. Tanto caminha que você vê que a renovação hoje, ela permeou, né, a liturgia, a catequese. Quais são os cânticos que são cantados hoje nas nossas igrejas, nas nossas igrejas? São cantos que vieram da renovação carismática. Verdade. Isso é inegável. Isso é inegável. Até o amor à Eucaristia, né? O amor a Jesus Eucarístico. Foi a renovação carismática que devolveu isso para nós. O amor à Eucaristia, o amor à confissão, entende? O amor à oração, o amor o relacionamento com Deus, né, professor? Porque se vivia uma fé muito devocional, talvez, mas não de relacionamento, de intimidade com Deus. Estava esfriando isso. E a renovação trouxe isso de volta. Sem dúvida. Olha, antes da renovação, e é outra coisa que nós precisamos dizer, não é para a gente querer fazer uma guerra dentro da igreja, mas a igreja estava sofrendo uma crise terrível dentro dela, chamada teologia da libertação. Eu digo isso por quê? Porque o cardeal Ratzinger, nesse livro que nós estamos comentando, A Fé em Crise, o último capítulo, ele fala uma certa teologia, e põe entre aspas. Depois ele publicou um artigo, que eu escrevi um livro sobre teologia da libertação, na verdade não é meu, eu compilei uma série de artigos, onde o primeiro é do cardeal Ratzinger, de 1985, esse artigo, onde ele fala, eu vos explico o que é a teologia da libertação. Qual é o nome do livro? É esse, professor, o nome do livro? A Fé em Crise é uma entrevista dele com aquele jornalista italiano, Vittorio Messori, né? É um livro que eu estou procurando, inclusive, para republicar no Brasil. Faça isso, professor, por favor. Só que eu não estou conseguindo, Fernando, encontrar a fonte, porque ele foi publicado aqui no Brasil por uma editora universitária limitada e parece que ela não existe mais. Eu estou procurando. Se Deus quiser, eu vou encontrar. Já coloquei a Gabriela atrás para achar, porque é um livro maravilhoso. E é um homem que tem uma visão ampla da igreja. Então, ele fala o seguinte, para resumir a história, olha o que ele fala. Eu coloco isso porque a autoridade é alguém que é papa. Ele fala, a teologia da libertação não foi uma heresia a mais dentro da igreja. Ele fala teologia da libertação de cunho marxista, aquela que usa o marxismo como um meio de libertação. Eles não falam de redenção. E essa libertação, entenda-se aí, social, política e econômica, como se o reino de Deus fosse isso apenas. Então ele diz, a TL não é uma heresia a mais, é a pior que já existiu na história da igreja. Por que ele fala que é a pior? Pelo seguinte, porque as outras heresias afetavam um ponto da fé. Então você pega lá o arianismo, que negava a divindade de Cristo, o macedonismo negava a divindade do Espírito Santo, o nestorianismo negava Nossa Senhora, Mãe de Deus. Ele fala a teologia da libertação, não. Ela vira o cristianismo no avesso. Ela cria um novo cristianismo, com a cara de cristianismo, com o cheiro de cristianismo, mas que não é cristianismo, é falso. Por quê? Porque muda a catequese, muda a liturgia, muda a moral, muda a dogmática, muda tudo. Por quê? Porque mudou o eixo da hermenêutica, o eixo da exegese bíblica. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, um dos líderes da TL no Brasil, foi Leonardo Boff, tem um irmão chamado Clodovis Boff, que caminhava com eles
ligado na teologia da libertação. O que aconteceu um tempo depois? O Clodovis Bock publicou uma carta dizendo por que a teologia da libertação falhou no Brasil. Ele fala, claro, porque a teologia da libertação tirou o Cristo do centro da teologia e colocou o homem. Então, deixa de ser uma teologia, passa a ser uma antropologia. Entende? E é por isso que o Papa Bento XVI bateu pesado contra isso, João Paulo II bateu pesado contra isso. Entende? Por quê? Eu estou colocando isso dentro da situação atual da igreja, por quê? Porque criou dentro da igreja, eu diria, o oposto da renovação carismática. Enquanto a renovação carismática busca a Deus, adora a Deus, louva a Deus, ama a Deus, e por amor a Deus faz a caridade, até ele faz o contrário. Ela adora o homem e serve ao homem, mas não simplesmente por amor a Deus. Quer dizer, então, isto é uma crise também dentro da igreja. Por quê? Porque, infelizmente, você vê muitos padres, e eu até diria bispos, que caminham nessa direção. Verdade. Vou dar um exemplo. Eu fiquei horrorizado, há uns dias atrás, quando eu vi, né, um bispo lá, parece que de Xingu, Dom Erwin Klautzer, numa palestra, está aí publicado na internet, dizendo que ele nunca batizou um bispo, um índio, que nunca vai batizar. Meu Deus do céu! Se a salvação vem do batismo, quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, ele acha que o índio se salva lá na pagelança. Deixa ele lá. Quer dizer, isto, meu Deus, para mim, com todo o respeito que eu tenho a ele, mas doutrinariamente falando, é uma traição ao Evangelho, é uma traição a Jesus Cristo. É verdade. Isso vem da onde? Isso vem dessa teologia liberal de Bultmann, de não sei o quê, de TL, que desvaloriza o sagrado e que só valoriza a prática. E aí então, chegou a renovação carismática, professor, dissipando um pouco essa fumaça da teologia da libertação, né? Devolvendo, salvando aquele... Na hora H que ela chegou. É verdade. Professor... Eu não tenho dúvida de dizer, porque eu tenho 70 anos. Eu acompanho a igreja desde os meus, acho que 10 anos de idade. Eu vi a igreja indo para o buraco. Agora, a gente sabe que ela nunca vai para o buraco, porque antes ela cair no buraco, o Espírito Santo providencia os anjos, os santos, os bons teólogos que recuperam a igreja. Sempre vai ser assim. Eu já não me assusto mais, porque eu sei que Cristo não prometeu que a gente não sofreria, mas prometeu que a gente não seria vencido. Isso é o mais importante. Eu me recordo... Às vezes eu sou muito questionado, por isso que eu digo, Fernando. Sim. Questionado, às vezes até bispos que não concordam, me escrevem, mas eu não tenho medo de dizer. A renovação carismática católica trouxe... Sabe, quando no ano 2000, o Papa João Paulo II pediu uma nova evangelização, vocês lembram, né? Há 20 anos atrás, ele pediu com um novo ardor, novos métodos e nova expressão. Para mim, é tudo a ver com a renovação. É verdade. Novo ardor no fogo do Espírito Santo. Novos métodos. A renovação criou métodos de evangelização incríveis. Rádio, TV, internet, celular, lives, né? E nova expressão. Eu vejo a nova expressão, por exemplo, as comunidades que surgiram, Exato. Fruto da renovação carismática católica. A renovação inundou a igreja de comunidades. Fernando, eu fico impressionado. Só para dar um exemplo, né? Não vou nem falar da Nova, que eu estou ali, nem Shalom. Uma comunidade aqui de Minas, Palavra Viva, né? Aqui de Curvelo, ela tem 20 comunidades na Europa, que os bispos da Europa estão chamando. Olha que coisa maravilhosa. E eu vi essa comunidade nascer num casebrezinho, com meia dúzia de pessoas lá rezando com o Alisson. Hoje é uma comunidade... Olha, para você ter ideia, eles me levaram lá para a Suíça para pregar um curso de história da igreja para todos os seus consagrados ali da Europa, da França, da Itália. Por quê? Porque eles têm que enfrentar os europeus, que conhecem a história da igreja e questionam pesadamente. Então, professor, por favor, vem aqui dar um curso de história da igreja. Você está vendo? Que maravilha. Tudo que ela dá. É isso aí. Professor, eu me recordo, eu tive uma oportunidade de ver o querido, né, saudoso Dom Lucas Moreira Neves,
ele nos visitou, isso na época que eu era seminarista religioso, ele nos visitou no noviciado dos Legionários de Cristo e nos falou abertamente no auditório, dizendo para nós assim, que a renovação carismática católica foi um instrumento de Deus que impediu um cisma, ele dizia, porque o caminho era esse, de separação, e que Deus se utilizou deste meio. Será que a gente vai impedir outro? Isso é simplesmente maravilhoso. Nós temos poucos minutos, eu queria que nós pudéssemos, professor, juntos aqui, apontar sinais de esperança, porque se por um lado nós recebemos notícias de escândalos, notícias que doem o nosso coração, a gente vê algumas colunas que seguem firmes e seguem de pé. Eu vou falar de dois homens que o senhor conhece muito bem, Padre Eduardo e Padre Jonas. Você olhar para esses homens, você olhar o Padre Eduardo todos os dias fazendo a mesma coisa religiosamente, temente a Deus, um homem que não vai para uma homilia sem passar um tempo de escuta de Deus. Isso é tão precioso, né? E eu queria que o senhor falasse para as pessoas que estão em casa aquilo que o senhor tem visto nas suas andanças pelo Brasil, sobretudo pelo Brasil, e que nos dão esperança. Ô, Fernando, são muitas as razões da nossa esperança, muitas. Olha, quando você também tem essa mesma experiência que eu tenho, vocês têm, que maravilha você pregar por esse Brasil afora. Quantas vezes eu fui pregar em ginásios, assim, de esportes, com 5, 6, 10 mil pessoas, sedentas de Deus. Em ginásios de futebol, com 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, né? E pela televisão, pela rádio, sabe, há muita gente maravilhosa na igreja hoje, há muitos santos dentro da igreja hoje, eu não tenho dúvida de dizer. Santos simples, santos pobres, santos ricos, há muita gente santa na igreja hoje. Outra coisa, há muita gente estudando profundamente as coisas da igreja. Olha, eu faço uma live, hoje é dia, né? Hoje e amanhã, respondendo perguntas, né? De 7h30 até 8h30 da noite. Fernando, eu respondo 80 perguntas. Uau! O que é isso? É sede de Deus. É sede de Deus, é esperança. Se não houvesse esperança, ninguém estava perguntando nada, não. Por que o povo está perguntando? Porque o povo está se aprofundando. O povo está lendo a Bíblia, está tendo dúvida, está estudando teologia, está tendo dúvida. Então pergunta. E é por isso que eu faço questão de fazer. Então, olha, não falta esperança. De jeito nenhum. Há muita coisa errada, a gente sabe, às vezes contra testemunhos e tal, mas nós não podemos olhar para isso. Nós cristãos não podemos, nós temos que ter uma fé madura. A nossa fé não deve ser uma fé porque o padre A faz uma coisa, o padre B faz outra coisa, o bispo A faz... Não, a nossa fé tem que estar centrada na nossa doutrina e naquela certeza que o Cristo deu, que a igreja jamais será vencida. E que nós já somos vencedores, é questão de tempo. Questão de tempo, Cristo já venceu. Santo Agostinho dizia, o demônio é um cão preso numa coleira, pela cruz de Cristo. Ele só morte quem chega perto dele. Nós já vencemos, é questão de tempo. Né? Então, a esperança é muito grande. Olha, hoje eu vejo muitos leigos estudando. Olha, eu fico impressionado de ver quantas lives católicas estão sendo feitas hoje. Sabe, se você quiser, você fica o dia inteiro aí no computador assistindo live, no celular, de fé, gente rezando o terço, né? Irmã Zélia, por exemplo, reza o rosário inteiro, 4 terços, toda noite com o povo. Não tem como não ter esperança. É verdade, é uma graça. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Brasil Cristão mais uma vez. O senhor é uma bênção para nós, para o Brasil. Né? O senhor é um depósito, de conhecimento da nossa fé. Professor, o senhor tem ideia de quantos livros o senhor lembra quantos livros o senhor já escreveu até hoje? Eu estou curiosa aqui. É mais ou menos uns 100 livros. Nossa Senhora, que grande maravilha. Professor, até a próxima, tá? O senhor vai, mas daqui a pouco o senhor volta. O último livro que eu escrevi... Pode mostrar, por favor. Eu estou completando 50 anos de vida na igreja, né? Olha, então, eu sempre tive vontade de publicar um resumo das palestras que eu fiz nesses 50 anos. Então, eu escrevi esse livro aqui. Esse livro chama-se Roteiros Bíblicos
para pregações e para catequese. Gente, todo mundo adquirindo já, né, Fernanda? Exato, no site da Cleofas. Sabe o que eu queria mostrar, Fernando? Pelo seguinte, porque cada palestra que eu sempre fiz, eu escrevi a palestra, não a toda, mas um roteiro. Eu tenho um caderno, né, de espiral, aí eu transformei esse caderno em um roteiro bíblico e também usando o catecismo, usando os outros mesmos, para pregações e para catequeses. Porque falta um material desse hoje. Tem muita gente querendo pregar, mas não sabe como é que eu preparo uma palestra. Então, tem 40 palestras aqui, é só assim um roteiro. As citações bíblicas mais importantes, as explicações e tal. Então, fica aí como uma contribuição. Onde está a venda, professor? Só na Cleofas ou acha em outras livrarias católicas? Olha, sabe o que acontece? Ele só vai estar disponível para venda, porque a gráfica não dispôs, mas a partir do dia 10. Ah, então todo mundo já reservando o seu, entrando na editora Cleofas e reservando. Tá, professor, okay. Muito obrigada pela sua presença. Até a próxima. Deus abençoe o senhor. Amém. Deus abençoe vocês todos. Uma alegria. Amém. Muito obrigado, professor. Nada. Que coisa boa. Maravilha. Gente, é o seguinte, nós temos mais um convidado, o Dom Adair José, nosso querido bispo vai estar conosco. E quando nós temos muitos convidados, não tem como a gente colocar o WhatsApp na tela ao mesmo tempo. As mensagens nós vamos guardar com muito carinho e vamos exibir no dia que nós tivermos menos convidados aqui, tá bom? Intervalo, já já nós voltamos.